que é o IEEE Transaction Molecular Biological Multiscale Communications. Sou um semi-membro da IEEE e também sou um fellow da Advanced HE, que é um órgão de ensino superior aqui do Reino Unido. E se você gostaria de saber um pouco mais sobre o nosso laboratório, o que é que a gente faz, que, claro, a gente foca nas comunicações moleculares e toda a tecnologia que eu vou mostrar hoje, mas também a gente tem outros pesquisadores que fazem outros tipos de pesquisa, então se você quiser dar uma olhada lá, por favor, tira a foto do QR Code e que dá para acessar o link da nossa página. Tá, sem mais delongas, então, aqui, o que é o desafio? O que é que a gente está querendo fazer aqui? Então, por volta dos anos 2000, começou uma revolução nessa parte de telecomunicações. Então, eu fiz telemática, eu vi muitas telecomunicações, e foi aonde eu comecei a ver um pouco dessa nova forma de tecnologia, que é o que a gente está vendo aqui. Então, é basicamente uma evolução do sistema de comunicações. Isso provavelmente vocês já viram de alguma forma. Então, a gente começou com o sistema de telecomunicações fixa, passou para sem fio, passamos agora para ter o Sensor Networks, que são os dispositivos ao redor do nosso corpo, como smartwatch e outros dispositivos. Só que teve uma grande dificuldade, né? Que até chegar o Sensor Networks, a gente claramente poderia avançar para uma coisa mais implantável no corpo humano. Só que tem um problema, que o corpo não gosta de, vamos dizer assim, de coisas rígidas. É que, claro, em biologia como um todo, não gosta de, digamos assim, dispositivos baseados em sílico, ou materiais como bateria, cobalto, outras coisas. Então, a gente precisaria de uma coisa nova, no qual a gente comunicasse com as células de uma maneira mais efetiva, para que as células começassem a entender, a biologia começasse a entender que o que é que a gente está fazendo aqui não não tem nenhum risco, é uma coisa mais amigável, é uma coisa que a gente diz que é biocompatible, ou compatível com a biologia. E foi onde nasceu as áreas de Molecular Communications, que é comunicações moleculares, e as nanoredes, né, que é o nanonetworks. Isso aqui eu chamo de Unconventional Communication Networks, que é comunicações e redes não convencionais. Tá, e o que é isso, né? Então, tipicamente, numa rede de telecomunicações, na internet, nos nossos telefonemas, claro, vocês sabem que os bits são codificados em ondas eletromagnéticas. Então, e se esquecêssemos dessas ondas eletromagnéticas e focássemos no que as células têm para se comunicar? Porque elas, claro, elas conseguem se comunicar, elas conseguem se arranjar, formar tecidos, formar populações, formar órgãos. Então, elas conseguem também passar informações uns para as outras. Só que elas usam de moléculas. Então, nós, pesquisadores de telecomunicações, vimos isso como um desafio técnico, claro, primeiramente, que é como você ter bits, uma mensagem em bits, e codificar isso em moléculas. E, então, nós trouxemos a visão, né, de comunicações para a biologia. Isso é uma coisa que vem acontecendo e com bastante sucesso, no qual a gente olhe qual é o objeto transmissor do sistema, a gente, com base em, claro, modelagem matemática de processamento de sinais também, a gente vê processamento, a parte de encoding, transmission, a gente pula para o canal, a gente consegue analisar a propagação das moléculas de uma maneira também bem voltado para a engenharia. Então, a gente consegue obter transfer functions, por exemplo. E isso aí a gente analisa a propagação dessas moléculas. A gente consegue analisar também a recepção dessas moléculas e decodificar a informação. Ou seja, a gente faz todo esse movimento de bits para modulação, para moléculas e depois reconstrução do sinal. E claro, se tiver erro, que tem, os sistemas biológicos, eles são bem ruidosos, na verdade. Então, a gente também consegue analisar, quantificar quanto é o ruído e fazer alguma coisa a respeito.
E claro que biologia é uma coisa bem diversificada. Então, essas moléculas, elas são bem dependentes do local, do tipo de tecido que você está, digamos assim, pensando em fazer esse tipo de comunicação. E a gente, aqui em Essex, a gente viu vários tipos de tecidos no corpo humano, incluindo nêurons, astrócitos, células epiteliais, smooth muscle cells e, claro, bacteria and viruses, ou vírus e bactérias. Bactérias, claro, que elas não são parte do corpo humano, mas elas ficam no nosso sistema digestivo, ajudam a nossa digestão, e os vírus, que, claro, causam infection, como também bactérias, né? Então, a gente fez grande modelagem disso. Mas, além disso, a gente começou a entender melhor a biologia de uma forma mais na dinâmica. Então, a gente começou a analisar vamos dizer assim, a população, ou os tecidos, não, claro, partindo do princípio de como funciona uma célula, e isso a gente foca bastante. Agora, a gente parte de dados experimentais, como vocês podem ver aqui, tanto de imagens como medições eletrofisiológicas. A gente consegue mapear isso com diversas reações químicas que acontecem em uma célula, e essas reações químicas, elas fazem parte do sistema. Porque as moléculas, claro, quando elas passam por uma célula e em direção a outra, elas reagem com talvez outros tipos de moléculas dentro das células ou organelas dentro das células. Então, tudo isso faz com que o sistema tenha essa complexidade de gerar uma dinâmica. Mas essa dinâmica é boa, porque ela tanto faz com que a gente consegue diferenciar um estado, vamos dizer assim, um estado saudável do tecido, como um estado que não seja não tão saudável, uma doença. Então, a gente consegue visualizar todos esses processos de uma maneira bem, digamos assim, bem detalhista, tanto na matemática como nos dados. E eu não vou, isso aqui pode assustar muita gente, mas eu não vou passar muito tempo, não. Até porque isso aqui não é uma aula, um talk de biologia, então, mas eu preciso falar de algumas coisas importantes aqui. Então, isso aqui que vocês estão vendo é chamado de cadeia de reações dentro de uma célula. Então, uma das moléculas que a gente trabalha bastante é chamada de cálcio, que é essa Ca2. Eu acho que espero que vocês deem para ver o meu ponteiro. Pronto, aqui, ó, o Ca2+, que é as moléculas de cálcio. Então, elas conseguem penetrar na célula de cálcio por uns meio que dispositivos, uns receptores que estão nas membranas celulares. Elas conseguem serem absorvidas para o citosol. Isso é uma maneira primária. Tem a maneira secundária no qual, por outro tipo de moléculas, que é chamada de IP3, elas conseguem também, finalmente, vir ao citosol. E tudo isso que a gente chama é a sinalização, o processo de sinalização molecular dentro da célula, que é baseado aqui em cálcio. E só para demonstrar que a maioria das nossas células, elas conseguem fazer, ou elas dependem do cálcio para fazer esse processo de informação. Não só, vamos dizer assim, da parte de comunicações entre células, mas também do sensoriamento do ambiente. E elas são ligadas a todos esses tipos de funções aqui, né, como fertilização, proliferação, metabolismo, mas também como doenças, né, como Alzheimer's, que é um caso que a gente vai ver mais detalhadamente hoje, mas também como diabetes, também cardiac diseases, do que sejam doenças cardíacas. E, claro, que isso aqui representa um pouco do potencial do processamento de informação dessas células. Tá. E agora, assim, o que é que tem a ver com isso com inteligência artificial? Então, vamos chegar lá, né? Claro que aqui vamos falar de um assunto chamado biocomputação. Então, a biocomputação, ela foi introduzida nos anos 2000, principalmente com esse artigo aqui, um artigo no ano de 2000, na Nature, de Gardner.
E o que a biocomputação faz é basicamente um chamado de Engineering Biology, ou engenharia de biologia, o que é o nascimento da biologia sintética. Você não olha a célula de uma maneira, vamos dizer assim, global, você entende que a célula tem partes, e uma das partes dela, é claro, que é o DNA, RNA, é o componente genético dessas células. E o que esses pesquisadores fizeram, basicamente, foi incorporar unidades lógicas na célula, alterando essa parte, vamos dizer assim, genética dentro das células. Então, eles conseguiram, por exemplo, fazer um switch, fazer um oscilador, fazer memórias e contadores, né? E fazer outros tipos de vamos dizer assim, portas lógicas. E o princípio é basicamente o seguinte: você tem entradas que são basicamente repressors ou expressors, que fazem parte de você, por exemplo, ter essas moléculas que vão se alinhar ao componente genético. E esse componente genético, depois que é traduzido, ele consegue expressar outro tipo de molécula, até reprimir outro tipo de molécula. Aí eles veem isso como um sistema, por exemplo, de lógica. Claro, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o que significa que, por exemplo, essa tecnologia já foi tão revolucionária, certo? Que tem uma indústria já com isso, entendeu? Basicamente, dos sistemas que são, vamos dizer assim, mais voltados a bactérias, né? Mas também, claro, isso tem certas aplicações no sistemas que são mais de células normais. Então, uma das tecnologias, por exemplo, tornar a vacina do Covid, uma delas que é uma vacina, claro, que é dependente dessa forma de computação. A tradução vamos dizer assim, as entradas dos sistemas biológicos. Mas ela ainda não conseguiu também atingir o seu potencial, porque a parte genética tem alguns problemas. Elas demoram a ser ativadas. E as, vamos dizer assim, elas são bem difíceis de ser feitas, porque você tem que mapear elas, você não pode interferir, vamos dizer assim, funções biológicas. Ou seja, existem ainda grandes barreiras para fazer esse sistema de biocomputação baseado em componente genético, uma coisa bem mais prática. E uma das coisas que inspiraram a nossa pesquisa foi um dos artigos também que foi publicado na Nature Communication em 2019, que fala do potencial das células em questão de computação, de processamento de informação, o poder de processamento de informação. E a gente não pode ter, basicamente, nenhum receio em pensar que células elas são muito mais do que uma parte somente dependente do DNA. Ela tem vários tipos de processos, incluindo os que eu já demonstrei antes, que é baseado no cálcio, e que todas elas operam em paralelo, ou seja, as células conseguem ter esse processamento de informação de vários tipos de informação e vários inputs, e consegue funcionar de uma maneira brilhante, porque também o custo da computação é mínima, ou basicamente zero, em sistemas biológicos. O que significa que, enquanto na parte eletrônica nós temos que prover grandes quantidades de energia, em uma célula ela faz basicamente com custo zero. Certo? Então, mas existe ainda essa pergunta: quão perto as células, ou a biocomputing, a computação biológica, ela está de um computador eletrônico? Isso a gente não sabe, mas a ideia é que a gente descubra o quão perto elas sejam, porque, basicamente, o benefício seria reduzir grande o custo computacional em termos de energia. Então, tá aqui o nosso problema. Então, é vir de uma parte que seja de
synthetic biology, ou seja, tanto na parte de você reprogramar uma célula natural ou você trazer esses componentes genéticos para atuar como uma célula artificial, você focar numa parte mais que é baseado na engenharia de tecidos, ou seja, trazendo um pouquinho do que a gente vem estudando, vendo o tecido como um todo, vendo como eles se comunicam e como a gente pode transformar isso em um sistema de computação. Então, só para dar vamos dizer assim, um gostinho do potencial disso, teve um artigo na Nature Materials em 2020, ou seja, não muito tempo atrás, que introduziu o conceito dos xenobots. Então, os xenobots, eles são esse sistema aqui, que é basicamente um mini-organismo que foi desenvolvido com diferentes partes ou diferentes células que não são nem do mesmo organismo. Então, eles têm essa parte vermelha aqui, que são células cardíacas de um sapo, e tem a parte ectodermal, que é essa verde aqui, no qual elas são um tecido, basicamente, na skin, na pele de outro animal. E eles conseguiram unir esses dois de uma forma com que eles sobrevivessem, ou seja, eles conseguem se comunicar, conseguem trocar informações, eles conseguem também andar. Então, o que é legal disso é que eles mediram como esses xenobots, completamente desenvolvidos só com biologia, eles andam num plano. E o que é mais legal disso é que o formato desses xenobots, eles foram predizidos por uma inteligência artificial. O que significa também que você pode utilizar de AI para fazer tissue engineering, ou engenharia de tecidos, pelo menos como base. E a prova disso é que os resultados aqui que eles mostram, aqui embaixo, dá para ver o que foi produzido, que foi predicted pela parte in silico, que é a parte computacional, ou seja, do AI, e a parte in vivo, que foi o dos experimentos. Tá, mas se temos essa inteligência, se temos esse poder de fazer esse novo tipo de robozinhos que comecem a andar com outros tipos de células, então podemos também pensar que a inteligência deles possam ser ter um mecanismo de engenharia delas também. Então, vocês talvez tenham entrado em contato com essa tecnologia ou não, mas é a tecnologia Tissue on a Chip, que é baseado no sistema chamado de microfluidos, no qual você tem compartimentos, e link desses compartimentos dentro de um chipzinho, que é basicamente mais feito com base de plástico, PMDS, e que os pesquisadores na parte biomédica estão utilizando disso de uma maneira bem eficiente de testar medicamentos, de estudar sistemas biológicos. Então, não é mais necessário você depender de organismos completos, como animais, para fazer os seus experimentos biológicos. Vocês podem utilizar desses sistemas. Claro, que os pesquisadores agora têm um modelo da maioria dos órgãos no corpo humano dentro desses chips, e que, basicamente, agora, o grande diferencial é trazer o mecanismo que você tem, claro, de um órgão completo para um órgão desse. E aí que entra a parte da biocomputação, que é trazer a inteligência de um órgão completo para um órgão que é no tissue on a chip. E isso, basicamente, não está sendo bem efetivo. Então, a gente está tentando fazer uma coisa nessas direções. A gente trabalhou um pouco com isso na parte utilizando astrócitos e nêurons, que é uma parte que eu vou falar mais adiante. E aí vem, basicamente, nossa, vamos dizer assim, pesquisa, que é basicamente pegar esse tecido que a gente tem dessa célula, e para a gente fazer a engenharia deles, da comunicação deles, pensando na parte química também, mas na parte estrutural, pensando nas comunicações,
mas que elas conseguem processar sinais naturais, sinais de doenças, e conseguem gerar uma resposta. Mas que essa resposta não é a resposta natural. É uma resposta que é trazida por nós. E que isso faria com que a gente tivesse biocomputadores no qual a gente poderia utilizar basicamente só de células biológicas. E aí, fazendo a engenharia dessas células, a gente tem que ter um método, claro, uma metodologia, basicamente como a gente tem para fazer chips, silicon chips, em engenharia, que já é convencional. A gente teria que ter um processo basicamente similar, claro, que métodos de verificações, métodos de teste seriam completamente diferentes, mas em questão de lógica e computação poderiam ser também equiparáveis, e que a gente poderia também colocar isso em uma versão do chip, que é o que a gente tem dizendo do tissue on a chip, que é um mecanismo, um chip no qual eles conseguem ter um ambiente controlado, no qual as células conseguem viver. Então, não vou explorar muito de como o tissue on a chip eles operam, mas é isso que eles fazem, eles conseguem ter é, o, a transmissão de nutrientes ou de qualquer coisa que é necessária para essas células sobreviver. Tá, espero que vocês tenham entendido qual é o objetivo da gente. E vamos falar um pouquinho agora o que é que a gente conseguiu fazer até hoje. Mas na parte, primeiro, a gente foca um pouquinho na parte teórica e depois na parte prática. Então, um trabalho que eu desenvolvi com o Danilo nessa questão de primeiro, o entendimento de comunicações de cálcio foi no contexto da doença de Alzheimer. Então, a gente entendeu como acontecem o Alzheimer, qual é o efeito do Alzheimer numa célula chamada de astrócitos. Então, esses astrócitos, eles são uma célula que dão muito suporte aos neurônios, e eles também comunicam com os neurônios, e comunicam entre si. Quando acontece um Alzheimer, você consegue... o sistema, basicamente, é impactado pela criação dessas placas, que são chamadas de amiloide beta. Então, quando elas são maduras, elas, basicamente, alteram a comunicação dentro dos astrócitos e dos neurônios. E elas também alteram algumas coisas, algumas partes fisiológicas do funcionamento dos astrócitos também. Então, o que a gente queria entender é como a comunicação molecular ocorre nesse sistema. Como é que o processamento de informação também se altera dentro desse sistema. E para isso a gente conseguiu modelar redes desses astrócitos, que foram extraídos do Somatory Sensory Cortex, no nosso cérebro, que isso aí foi baseado em pesquisas na neurociência. Então, isso aqui é basicamente o modelo que a gente conseguiu colocar, né? Então, temos o mecanismo aqui, o nosso sinalização baseado em cálcio. Então, o cálcio, que é aqui no citosol, ele é dependente de vários outros fatores, incluindo fatores externos, de um canal que é baseado na membrana, e do outro tipo de molécula, chamado de IP3. Que IP3 também tem um regulador interno, certo? Baseado também de outro receptor na membrana. Então, esses dois fatores aqui, eles conseguem fazer o controle do cálcio. Então, o cálcio, dentro dos astrócitos, ele também tem um mecanismo que permite que o cálcio seja regenerado. Então, esse cálcio que você vê no citosol vai para o retículo endoplasmático em uma quantidade mínima, no qual ele é basicamente amplificado. Então, o retículo plasmático consegue retornar mais cálcio para o nosso citosol do astrócitos. Então, a gente conseguiu, baseado nisso, colocar uma série de equações, que vocês verem aqui. Então, em biologia, principalmente em biologia computacional, a gente consegue montar essas equações que representam o comportamento biológico de algumas células. E por isso que tem esse link com engenharia. Então, o que vocês veem aqui é basicamente um sistema de equações ordinárias, diferenciais,
no qual a gente tem a informação do progresso temporal de certos componentes, claro. Tem o componente do citosol, que aqui é o nosso Czinho, que é o do cálcio, do citosol. Cálcio no retículo endoplasmático, que é o nosso E. E também temos as informações de como se comportam os receptores daquelas moléculas secundárias, né, que é o IP3. Então, a gente consegue ver quais são os receptores IP3 que estão disponíveis, que com isso a gente consegue medir a quantidade do IP3 no citosol. Claro, isso aqui é um modelo um pouco complexo, eu não acho que tenho tanto tempo assim, mas a gente tem um artigo no qual vocês podem, basicamente, analisar isso com mais direitinho. Mas o que eu queria discutir com vocês aqui é basicamente que essas equações, elas representam a bioquímica da célula. Então, cada variável que você vê aqui, com um maisinho significa que eles estão adicionando moléculas, ou concentração de moléculas naquela variável, um menos, estão retraindo. Então, a gente consegue mapear reações químicas com as nosso sistema numérico, o nosso sistema computacional aqui, e medir aquela parte bioquímica da célula. E também, a outra parte é que as moléculas, elas difusem, fazem o processo de difusão de uma célula para outra, e a gente consegue também modelar isso. Então, a gente consegue em duas maneiras. Primeiro, temos a contribuição de várias células, que é a Multiple Cell Contribution. Então, a gente consegue analisar o quanto de cálcio e IP3 que se movem de várias células para uma determinada célula. E também a gente consegue ver as contribuições de uma única célula para outra única célula, o que nos permite também medir o tanto de cálcio que conseguem fluir de uma célula para outra. E a gente tem esses sistemas, certo? A gente define todas as nossas células, a gente coloca a bioquímica de todas essas células, e a gente consegue computacionalmente fazer também a comunicação de todas essas células, certo? Mas como isso, vamos dizer assim, ultimamente numerically solved, né? Ou como é que a gente simula isso? Então, a gente utiliza um algoritmo chamado de Gillespie Algorithm, que basicamente é um algoritmo estocástico, no qual você contabiliza, primeiro, o tanto de células que você tem na sua rede, no seu tecido. A gente consegue analisar todas as variáveis do sistema, ou seja, é um processo que é um pouco complicado e também demanda um pouco de, vamos dizer assim, de potencial de computação. Então, a gente precisa de um sistema que consegue lidar com esse tipo de simulações, mas, basicamente, o que a gente faz? A gente tem um modelo probabilístico que nos permite selecionar a reação química de uma célula e dizer também o quanto tempo essa reação química vai ser efetivada e quais as consequências dela. E essa maneira de fazer a simulação de um tecido, ela se torna bem próximo da realidade, porque quando você tem células no nosso corpo humano, elas são bem dinâmicas. E o algoritmo de Gillespie, ela consegue trazer essa dinâmica para nossos modelos computacionais. Então, a gente conseguiu simular isso no contexto do Alzheimer e o contexto do contexto healthy também, no contexto saudável. Então, aqui a gente viu quando as células fazem a oscilação de cálcio, certo? Qual a diferença de um Alzheimer para um saudável, claro, aqui no contexto de células. Então, essa linha vermelha, a linha vermelha do Alzheimer, no qual, aqui nessa parte A do nosso gráfico, a gente consegue ver que as oscilações elas diminuem de amplitude e elas têm um jitter adicional, ou seja, elas têm um defasamento que ocorre na frequência que é normal das oscilações do cálcio numa célula. E para medir isso de uma maneira mais interessante, o que a gente fez foi, a gente mediu a concentração do cálcio com
o tanto de IP3 que a gente tem disponível inicialmente numa célula, e a gente calculou o mínimo e o máximo de caos que essa célula pode atingir. Então, aqui também dá para ver também que a dinâmica do processamento do cálcio ela muda, no qual no Alzheimer's você tem um nível de máximo que é menor do que no saudável. E também o padrão da relação do IP3 com o cálcio ela muda. A gente conseguiu calcular tudo isso e no final a gente fez uma análise de bifurcação também para ver a dinâmica e a gente viu que a parte do Alzheimer a dinâmica é bem maior do que a parte saudável. Isso já dá uns indicativos de que, claro, sinais de transmissões usando moléculas e usando nossas células, ela é dependente também do estado da célula. E com isso, com esse modelo basicamente parecido desse, a gente fez as nossas redes que fazem com que os astrócitos elas se transformem agora em portas lógicas. Então, com a mesma base matemática, primeiramente o que a gente fez? A gente fez uma análise computacional, no qual a gente tem dois tipos de inputs. Esses inputs são basicamente emulando dois inputs numa porta lógica, nada muito diferente. A gente queria partir do princípio de porta lógica, claro, para poder avançar para outras. E o que a gente viu aqui foi bem interessante, né? No qual a gente tem essas duas inputs celulares, a gente também tem uma fonte de ruído, que é também biológico, e porque a gente queria analisar qual o efeito de, vamos dizer assim, no cenário real, claro que vai ter comunicações dessa célula ou da nossa porta lógica biológica com outros tipos de células, isso é inevitável. Então vai ter essa fonte de ruído. E vamos ter o output, que esse output é o que a gente consegue ver. Então a gente fez modelos matemáticos de tanto das portas lógicas AND e da porta lógica OR. E aqui nesses gráficos dá para ver um pouco da distribuição temporal. Espero que deixe para ver, porque está um pouco pequeno. Mas no qual a gente tem a parte teórica, tem a parte da simulação, que é uma linha azul, e a gente tem o threshold de divisão, decisão também, aqui que é a parte vermelha. E o que foi que a gente descobriu? Primeiramente que vocês podem ver aqui na parte de baixo do nosso slide, que temos, claro, gráficos de AH. Eu não vou passar por todos os gráficos, só por os mais, vamos dizer assim, os mais impactantes, né? Mas aqui no caso, a gente mede a acurácia da resposta da nossa célula. Então, quando você adiciona ruído numa porta lógica biológica, você também vai alterar claro que quando você tem uma quantificação baseada em threshold ou em limiar, você vai impactar a quantidade ou o tanto de vezes no qual é, a porta lógica funciona da maneira correta. Isso que a gente chama de acurácia. Então, a gente mostra aqui, tanto para a parte AND quanto para a parte OR. O AND é essa orange e a OR é a azul. Eu me lembrei da azul, mas não me lembrei o que é orange em português, me desculpe. Enfim, você tem aqui o TB. O que é o TB? É o período de transmissão desse input. Então, a gente consegue definir isso e você nota que é também em segundos. Eu não falo muito de delay aqui, mas claramente um downside do portador biológico vai ser o tempo, que não é tão quanto equiparado com, claro, com dispositivos eletrônicos. Mas aqui o nosso TB, o período de transmissão, ele varia de 5 segundos a 50 segundos. E o que a gente conseguiu medir é que, enquanto 5, 10 segundos você tem uma acurácia de 60%, você consegue atingir um nível de acurácia de 92, 93, com 50 segundos. Para a parte OR, é um pouco mais, não diria mais fácil, mas um pouco mais melhor de se implementar, no qual, claro, que quando você tem 5 segundos, você tem um ruído, claro, muito grande, porque você tem valores, digamos assim, muito próximos do limiar, o que fazem com que você
claramente consegue uma acurácia bem baixa, aqui em torno do seu 35%. Mas já com 10 segundos, 15 segundos, você consegue pular para 80% e aí conseguem chegar próximo de 95% até 98%. Ou seja, ponto 1, o nosso período de transmissão é bastante importante para conseguir maximizar o funcionamento das nossas portalógicas biológicas. O outro seria o threshold. Então, quando você vê aqui a medição dos falsos positivos e falsos negativos, quando você tem aqui no gráfico CD, G e H, você tem CD para porta-lógica AND, G e H para porta-lógica OR, você consegue ver que também, quando a gente muda o threshold, a gente vai mexer a acessibilidade do funcionamento correto das nossas porta-lógicas. Então, quando você pensa em porta-lógicas biológicas, você tem que pensar na engenharia dessas duas coisas. O que, numericamente, claro, é fácil, mas na parte experimental é um pouco mais complicado. E aí, uma das coisas que a gente viu também é como mudar o ruído. Então, a gente conseguiu fazer essas portalógicas agora voltadas na parte neuronais também, mas com os astrócitos agora eliminando o ruído. O que a gente viu também uma grande ganho na parte da acurácia. Ou seja, processo de eliminações de vírus, biologia também existe, que a gente pode utilizar de uma maneira no nosso, vamos dizer assim, design, no nosso tissue engineering. Só que a história também não evoluiu no sentido de que a gente ainda não conseguiu medir o ruído numa parte dessas, que são redes em 3D, então a gente não sabe qual é o ruído final, a gente não quantificou isso. A gente fez trabalhos na parte dessas redes maiores, tanto com astrocytes como com neurônios também. Então, se alguém estiver interessado em estudar isso, entre em contato que a gente consegue conversar. Beleza, essa foi a parte teórica. E agora vamos partir um pouco para a parte experimental, que essa parte também a gente conseguiu demonstrar algumas soluções. Então tá, então a história, claro, vocês não são experimentalistas biológicos, eu não espero disso, então o que eu vou falar aqui é bem simples, que espero que qualquer engenheiro consiga entender. Então, quando eu estava na Finlândia, eu trabalhei com um grupo focado em medicina e a gente conseguiu estudar essas partes, vamos dizer assim, esses sistemas de neurônios e de astrócitos, bem na parte experimental, né? Então, eu tive basicamente 2 anos no qual tive experiência com isso. Uma das coisas que a gente viu é o impacto da estimulação química, certo? Nessas populações, então a gente viu que tem duas substâncias, pelo menos nesse estudo, né, que substâncias, claro, que mudam com o objetivo do estudo, mas nesses estudos a gente queria também medir a alteração das conexões entre nêurons e entre astócitos. Então a gente viu aqui que o AP, o 4AP e o gabazine, eles fazem isso, né? Então, o 4AP faz para os neurônios e o gabazine faz para os astrócitos. A gente conseguiu medir isso. Então, tem um efeito mais, vamos dizer assim, que muda, ele estimula vamos dizer assim, a formação de novas conexões, e o outro, vamos dizer assim, diminui o número de conexões. Então, basicamente, a gente tem a base no que diz de que se a gente pensar em algum tipo de medicamento que a gente coloque nas células para alterar essas redes. E isso a gente consegue também pensar em como fazer, claro, de simples redes, umas redes mais complexas. Então, o que a gente basicamente criou era um modelo, certo? Que baseado nas informações experimentais, a gente conseguisse calcular um threshold, um limiar, em um período de transmissão TB, você se lembra na nossa parte computacional.
que façam com que esses experimentos dê certo nos nossos astrócitos, certo? Porque, claro, a gente previa que a gente precisava de novos valores. A gente não tinha uma noção de quão perto ou quão longe a gente tinha de os nossos experimentos fazer sentido na parte biológica. Então, o que que a gente queria? A gente tem, claro, que a gente já tem valores calculados. A gente queria obter valores, dados experimentais, desenvolver uma Reinforcement Learning Platform, ou seja, uma inteligência artificial no qual elas refinassem os valores de limiar e de período de transmissão para que os experimentos funcionem. Ou seja, a inteligência ela consegue absorver ou consegue medir qual é o estado de comunicação dos astrócitos, que são vivos nesse caso, e conseguir integrar com os nossos sistemas numéricos para predizer isso. E por que isso é importante? Porque, basicamente, a parte de medicamentos vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente altere, claro, a conexão dos nossos astrócitos, mas a gente precisa medir o quanto de medicamentos que a gente precisa, ou seja, a concentração desses medicamentos, que tem uma relação com esses valores aqui. Mas também a gente pode também reprogramar essas células, ou seja, fazer com que elas se comuniquem mais. E, e isso também foi efetivado pelo um mapeamento dos valores com um synthetic gene, ou seja, uma parte de genética no qual a gente incorpora também na população dos astrócitos. Então, não vou entrar muito em detalhes de como tudo isso funciona, mas até pelo tempo, já passei muito. Mas o que a gente fez? A gente conseguiu ter esse sistema aqui dos experimentos, no qual a gente tem dois tipos de inputs. Então, a gente tem um input genético, que esse é o primeiro input da célula. Então, a gente utilizou o chamado HGPR17. Falei metade em português, metade em inglês, me desculpa. O HGPR17, pronto. Agora vai. O HGPR17, então, ele consegue fazer com que o sistema de regeneração do cálcio, que eu te falei, usando o endoplasmic reticulum, ele faça a regeneração das células mais rápido. Ou seja, a gente não precisa de muito esforço ou de um período muito longo para ver a regeneração do cálcio. Certo? Então, a gente conseguiu, basicamente, modificar um pouco da bioquímica das células. E a gente tem esses dois mecanismos aqui, o input número 2. Esse input número 2 aqui, ele é diferente para a porta lógica AND e para a porta lógica OR. E por que é isso? Então, a gente não tem um mecanismo para definir o limiar de decisão nas células de uma maneira, vamos dizer assim, como a gente faz no computador. Né? No computador a gente só bota o valor e aí o sistema calcula baseado com aquele valor. Com biologia, a gente tem que medir certos medicamentos. Então, esses são os medicamentos necessários que a gente descobriu. Como é que a gente descobriu esses medicamentos? Foi com base, claro, quando eu estava na Finlândia. Tínhamos um bioquímico, que era expert nisso, então ele fez essa sacada genial na forma experimental, e o que facilita também na parte de implementação, né, que a gente consegue diferenciar quem é porta-end e quem é porta-O. A gente não precisa de um mecanismo de validação aí, já é validado de cara, certo? E quando a gente brinca com as nossas porta-lógicas, com essas partes, claro, biológicas aqui, a gente espera ter um output, uma saída, e nossa saída, claro, que vai ser medida pelo um calcio fluorescent signal, ou seja, que temos uma molécula chamada fura-2-AM, que ele meio que se acopla ao cálcio e aí emite um fóton, que esse fóton é detectado, claro, por microscópio, e que é aí que a gente consegue mapear a amplitude das células de cálcio com a intensidade de uma luz verde
em uma foto microscópica. Então, a gente conseguiu fazer todo esse sistema. Botar os inputs, esperar algumas horas, fazer as células, fazer o funcionamento da porta lógica e depois extrair a nossa, a nossa saída. Então, aqui estão os resultados, né? A parte de cima a gente tem um resultados, uma análise mais quantitativas, mas a parte de baixo a gente tem aqui a demonstração funcional das portas lógicas AND e OR. E vai ter umas diferençazinhas que não são notáveis, claro. Mas o que é interessante é que também dá para ver, não dá para ver direito a limiar de decisão em atividade, que é uma coisa que é basicamente complicado de se ver. Mas dá para ver que tem um ruído, né? Mas o ruído aqui, basicamente, é o que define o que é porta AND e o que é porta OR. Ou seja, nesse período de 25 micromols aqui, nós temos uma porta, claro, que é a porta AND, no qual precisa de ter os dois inputs ativos para você ter, claro, a saída ativa. Aqui a gente consegue ver que temos ruídos, temos coisas sendo ativas, mas elas são natural da biologia, ou seja, claro que cálcio pode, vamos dizer assim, podem se emerger, claro, como o ruído que a gente tem em pensamento na nossa parte teórica, e dá para ver isso aqui. Mas na parte no qual a gente espera de ter uma output, uma saída, o que dá para ver aqui na parte O é que tem aquela parte fraca do sinal, mas que ainda que é que é ainda acima do limiar de decisão, o que faz com que essa resultado aqui seja considerado como uma saída da parte O. Estão basicamente brincando ali com aquele limiar, ou seja, que não temos o valor 100%, vai ser um valor na parte de 98% de acurácia. Mas que, claro, que quando a gente tem todos os componentes em ativa, isso aí fica bem mais fácil, tanto para a parte AND quanto para a parte OR. Então, o que é bem legal, que deu para ver, claro, que a gente viu a parte do ruído, dá para ver o ruído, basicamente, nas nossas imagens, deu para ver o funcionamento correto, tanto da AND e da OR, e o que também foi legal é que, por exemplo, nessa parte B aqui, a gente conseguiu medir o funcionamento dessas, dessas portas lógicas. O que é interessante, né, que elas só conseguem viver em torno de 150 minutos. Ou seja, temos um trabalho a ser feito, né, que fazer com que essas células vivem por mais tempo. Mas outra coisa legal é que a gente conseguiu medir a diferença da parte computacional com a parte experimental. E com os nossos métodos, a gente conseguiu ver uma grande, vamos dizer assim, probabilidade de estarmos perto do que a gente viu. Claro, isso aí foi depois da gente ter interagido com os experimentos e ter feito, claro que a parte do reinforced learning para obter o threshold, para obter o período de transmissão da maneira perfeita. Tá, beleza, a gente consegue fazer essa inteligência em biologia, tanto na parte computacional quanto na parte experimental. Mas e agora? Qual é o futuro? Então, como eu já tinha falado para vocês, essa parte tecnológica agora, ela está muito hot. Então, a parte de biocomputing, ela já consegue ter um valor de 5 bilhões, basicamente, até 2030. O governo do Reino Unido também está investindo, basicamente, 100 milhões de pounds em engenharia da biologia e tudo mais. Então, o que a gente está vendo é que já tem, vamos dizer assim, empresas e tudo mais trabalhando, até a Microsoft já trabalha nisso, e com outras empresas. Eu vou falar de outras aqui em breve, mas uma parte que você claramente vai em breve desafiar o método de computação que a gente tem. E também temos a evolução, né? Tudo que eu mostrei aqui para vocês é pensando mais no sistema biológico, que são em duas dimensões, mas claro, parte biomédica é bem mais avançada que isso, né? Então,
A parte biomédica já tem o que se chama de organoides, que são basicamente órgãos que são miniaturizados ou células em culturas em 3D, o que permite que a gente tenha muito mais células e que, se a gente conseguir refinar nossas soluções, incorporar mais compartimentos no qual, vamos dizer assim, você tem uma redução do número de células para gerar uma porta lógica, você irá basicamente construir circuitos ou até finite state machines em breve, né? O que é o precursor, claro, vamos dizer assim, de inteligência artificial como a gente conhece nos nossos computadores. Tá, uma das aplicações que a gente fez foi em incorporar matematicamente um sistema no qual a gente usa porta-lógicas para reduzir o efeito de epilepsia. Então, um dos nossos alunos fez isso. Então, ele conseguiu colocar essas portas entre células, no qual eles têm epilepsia, e a gente conseguiu ver essa, basicamente, redução a filtragem, basicamente. Claro que você tem porta-lógicas, você já consegue pensar um pouco em expandir essas porta-lógicas sequencialmente, e aí você consegue desenvolver filtros digitais. Então, uma das coisas que a gente pensou foi isso. E esse artigo também, que um dos pesquisadores, o Satyendra Subramanian, que foi meu orientador no doutorado, ele conseguiu ganhar um projeto europeu com base nessa ideia. Então, ele é um projeto Prime. Se você conseguir fazer um Google aí, você vai conseguir ver esse projeto mais em ativo. E, claro, a gente fez outros tipos de trabalhos no qual a gente também fez os desenvolvimento desses filtros baseados em portas lógicas. Mas o segredo do futuro dessa pesquisa está mais num sistema voltado para a integração entre a parte digital e a parte também viva. Então, uma das coisas que me estimulou bastante nessa nova fase da minha pesquisa é essa parte chamada de Hybrids, desenvolvida pelo professor Potter em Georgia Tech, nos Estados Unidos. E o que basicamente eles conseguiram fazer eles conseguiram, claro, colocar uns neurônios, cultivá-los eles, da mesma maneira que a gente fez com os artrócitos, mas eles conectaram isso a um computador. E eles treinaram, basicamente, um algoritmo para ler a atividade neuronal e mapear isso com um controle de um robô. E o que basicamente eles estão fazendo é treinando essa parte biológica a controlar esse robô e para navegar ele, o que é uma coisa fenomenal. Claro, isso avançou também. A grande sacada aqui, por exemplo, desse trabalho, que é de uma empresa, a Cortical Labs, na Austrália. Eles conseguiram também fazer um sistema bem parecido com o Hybrids, mas aqui eles colocaram essas células jogando jogos de computadores. E eles conseguiram fazer com que os neurônios jogassem o Pong, o famoso Pong, no computador. Também da mesma maneira, ou seja, não tem um controle preciso de comunicação. Eles estão basicamente cultivando as células e mapeando o que as células falam com os jogos de computador. Que é o grande desafio da gente agora, é não fazer vamos dizer assim, porque eles não estão computando baseado no que a gente quer. Eles basicamente estão só respondendo a estímulo. O que a gente quer é unir, vamos dizer assim, unir a aplicação que eles fizeram, o poder do que as células têm, que as células claramente podem jogar jogos ou navegar robôs, mas a gente não tem muito controle ainda de como elas fazem isso. E claro, também isso já fez para muitos pesquisadores também já pensaram em como fazer com que esses tecidos se formem como e aqui eles têm a ideia de um chamado brain organoid, ou mini brain, que aí você também começa a se assustar, né? Porque, por exemplo, será que esse mini brain tem consciência ou não? Outro tipo de questionamento. Mas a ideia de fazer tudo isso em brain, ou um brain organoid, é que toda a inteligência ela se multiplica. Porque, claro,
você cultiva somente esses neurônios e astrócitos, você tem só um tipo de célula, mas no brain você tem vários tipos de células. E todas elas têm um potencial de processamento de informação grande, o que traria muito mais poder de computação para os sistemas biológicos. E recentemente, do final do ano passado para cá, temos vários estudos na China e também no Japão que demonstraram que esses organoides já conseguem reconhecer e falar, o que é legal, que dá para a gente, por exemplo, já ter um sistema gráfico de reconhecimento de fala baseado em sistemas biológicos, mas também você pode ver nesse robô aqui do lado direito, você tem um organoide no topo do robô, no qual você consegue navegar. Claro que isso ainda basicamente maduro, não é um maduro dentro da tecnologia, mas os criadores já demonstraram um potencial gigantesco para o futuro. E aí é isso que a gente está basicamente gostaria de finalizar para dizer que a futuro da tecnologia é isso. A gente tem uma parte viva, uma parte não viva, e como a gente consegue uni-las para uma evolução da nossa espécie. Vamos pensar também um pouco de somos seres limitados, claro, os seres humanos temos grandes limitações na parte fisiológica. Como é que a gente pode unir o que a gente tem de inteligência artificial, de engenharia de tecidos, de biologia sintética, para a gente migrar e ser melhor no futuro. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou parar de compartilhar agora para que eu consiga ver vocês. E é isso. Eu só queria agradecer, foi muito bom, todo mundo gostou aqui. Eu estava vendo vários elogios. Inclusive, tem uma família seu, eu creio aqui, família Barros, super elogiando a importância das pesquisas em prol da saúde. E eu queria agora abrir as perguntas, né? E queria começar perguntando, que é uma dúvida, assim, a gente que é da área da engenharia e da computação, que nem é o seu laboratório. A gente faz muita pesquisa em sílico, né? Que no caso são as simulações. E como é que o senhor consegue, pelo menos aí no laboratório, fazer a parte em vivo, no caso? É uma parceria? Ou se vocês no laboratório de vocês têm essa estrutura, que a gente pesquisa, né, a parte da computação e não é testado, no caso. Não, isso é perfeito. Pergunta, muito bom. Então, quando eu passei meu tempo na Finlândia, o meu chefe, ele era um engenheiro e ele tinha uma infraestrutura de in vitro toda. Então, a primeira coisa que eu fiz, como é que você conseguiu isso? Então, ele basicamente me deu muitas dicas e também motivação de que, claro, é uma área totalmente diferente. Existem muitas coisas a serem pensadas, mas que você trabalhando e tendo paciência dá para você também montar seu laboratório. E o que é o que eu tenho feito, basicamente. Então, eu tenho, claro, obtendo colaborações com esse meu chefe e outros, obtendo dados, trabalhando com eles no dia a dia. Claro que, como basicamente você está trabalhando com biólogos e médicos, eles têm outros interesses, então você tem meio que fazer uma negociação com eles, no qual você obtém seus dados que você quer e eles obtêm deles. Mas também todo esse conhecimento, todo o entendimento de como os laboratórios deles funcionam, conseguem me ajudar a planejar o meu laboratório. Então, hoje, em Essex, a gente tem uma incubadora, a gente tem um microscópio, a gente tem uma impressora 3D, que faz com que a gente monte esses tecidos mais precisamente, que é outra parte da pesquisa que eu não falei hoje, mas posso falar em outra oportunidade. E esse laboratório está vivo agora. A gente tem mais pessoas entrando no nosso laboratório em breve. E claro que a ideia é expandir. A gente ainda é um grupo pequeno, mas claro, a gente pensa em expandir, ter mais postdoc, ter mais aluno doutorado e mestrado, etc.
Opa, eu acho que temos perguntas no chat, né? Então, eu acho que a Lívia perguntou, professor, qual foi a maior dificuldade de realizar essa pesquisa? Então, essa pesquisa é multidisciplinar, como você viu. Então, exige um esforço maior do pesquisador para ter uma motivação a mais e estudar. Então, uma dificuldade bastante é voltar a ser aluno, não de engenharia, né? Depois que eu terminei o doutorado, eu voltei a ser aluno mais de biologia, o que ainda, que até agora eu ainda sou, mas é bem gratificante, né? Porque tem muitas coisas que a gente consegue fazer hoje com essa pesquisa que é multidisciplinar, que é fantástica. Então, a gente tem, claro, muito orgulhoso do que a gente fez, mas basicamente voltar a ser aluno e sempre estar aprendendo e botar o chapéu da humildade para falar com os biólogos e entender que a gente não conhece muito do que é biologia e aprender com eles. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que Samara tá com a mão levantada. Não sei se é pergunta ou se foi sem querer. Eu acho que Mas alguém ia pedir os slides. Posso sim. Eu passo, acho que para a Camille e você distribui, Camille. pode ser, sim. Tudo bom. Chegaram a desenvolver algum protótipo? Assim, o protótipo do chip é o que a gente está trabalhando agora, Maria. Então, a gente viu que podemos fazer o chip de várias maneiras. Uma das maneiras, claro, que é uma maneira mais especial, baseada em photolithography, que é bem avançado e tal. A gente precisa de empresas que fazem isso, e que é uma maneira mais cara também, sabe? Então, antes de ter um protótipo mais avançado, a gente queria fazer um protótipo com menos custo de fabricação e a gente está trabalhando na parte de impressora 3D dos chips. Então, com os materiais que a gente adquiriu recentemente, a gente vai estar fazendo o 3D printing desses chips e aí a gente coloca as células depois do 3D print e a gente vai medir se as células sobrevivem. Porque a grande dificuldade é, tipo, depois de colocar no chip, medir quanto tempo as células conseguem viver. As células no ambiente sem o chip conseguem viver 150, não conseguem viver até 25 dias, o que é pouco. A gente também quer aumentar isso também. Então, esse é o desafio do protótipo, mas sim, a gente está fazendo protótipo. Temos outra pergunta do Elton. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Então, com relação aos custos, isso eu acho que é os custos dos experimentos. Se sim, os custos dos experimentos são grandes, tanto com o equipamento quanto para isso, né? Então, cada equipamento basicamente é em volta de 10 mil pounds, que eu acho que é 70 mil reais. Então, a gente precisa de algum tipo de equipamento para fazer isso acontecer. Então, é bastante caro. As células também não são baratas. É, a gente compra as células, a gente não faz o processo de harvesting dessas células. Então, a gente já compra e elas vêm, tipo, não vou dizer assim, mas não é como comprar carne no mercado, mas não é também como a gente não faz nenhum, a gente não extrai de nenhum animal, a gente compra isso de uma empresa e elas vendem para cá. Então, tem um processo de refrigeramento e tudo mais. Então, basicamente, faz com que cada grupo de células basicamente seja em torno de 500 pounds, né? Que basicamente dá alguns R$ 1.000. E, claro, tem um custo associado com outras coisas. Bem caro, precisa de bastante financiamento, mas a gente tenta dar um jeito. Ok. Temos a pergunta do Bruno. Há muitos riscos durante a realização dos experimentos? Como acaba invalidando uma célula no processo? Excelente pergunta. Então, todos os experimentos, para minimizar o efeito de contaminação nas células, elas são feitas num
vamos dizer assim, uma sala especial, que é um clean room. Então, essa sala especial, basicamente, ela faz um processo de ventilação negativa, ou seja, bactérias e vírus, elas são extraídas e elas não conseguem ficar airborne, certo? Então, a gente consegue minimizar vamos dizer assim, contaminação dessa maneira. E também os nossos laboratórios, a gente precisa utilizar aqueles equipamentos especiais, como luvas e aquelas jaquetas brancas e tudo mais. Então, a gente precisa fazer isso, né? Então, para nós, seres humanos, fazendo esse tipo de experimentos, a gente também precisa de uma BioSafe Hood, no qual a gente consegue operar toda a química dentro desse hood, que é como se fosse uma mesa especial que tem um vidro que, claro, que se tiver qualquer derramamento de química e tudo mais, eles não conseguem, vamos dizer assim, penetrar na nossa pele e tudo mais. Então, a gente consegue fazer isso porque temos muitos técnicos aqui que têm esse treinamento e tudo mais. Então, dá para a gente trabalhar com eles para fazer tudo isso de uma maneira, vamos dizer assim, safe, tanto para as células como para a gente também. Temos outra pergunta do Luiz. Boa tarde, professor. Boa tarde. A respeito da parte das portas AND e OR, bem como do tempo de vida das células, a depender, bem como do tempo de vida de células, a depender de como se conduz o experimento, há maior gasto de cálcio e necessidade de manter as células mais tempo vivas. Excelente pergunta, porque o que a gente tem duas coisas que a gente não sabe, que é basicamente a relação entre cálcio e o metabolismo da célula, e também a codificação e decodificação apropriada dos sinais, ou de entrada e de saída. Então, a gente precisa de alunos como você, se você quiser interessado para conseguir melhorar as nossas técnicas computacionais para fazer esse cálculo. Então, a gente já vem trabalhando com o metabolismo da célula, modelos de metabolismo da célula nesse ano passado, mas aí a gente não tem uma solução final ainda, porque não tem também tantos alunos disponíveis. Mas é isso que a gente pode fazer no futuro, se você estiver interessado. Pergunta do Rafael Chaves. Lidando com as células como porta lógica experimentalmente, cada célula é considerada uma porta ou são utilizados grupos de células output? É a média da saída delas. Outra excelente pergunta, Rafael. Então, a gente queria bastante e ainda quer fazer com que cada célula seja uma porta lógica, ou até mais de uma porta lógica. Mas eu não vou entrar nessa ideia. Mas pelo menos uma porta lógica. Qual a dificuldade? Fazer com que essas células sejam isoladas e elas consigam se comunicar com células específicas. Que isso aí a gente precisa da tecnologia tanto da impressora 3D, mas também das microfluidics. Isso aí é o grande desafio na parte experimental. Então, tem muita ainda pesquisa sendo feita só nessa parte de materiais. Essa parte que a gente fez foi basicamente nessa sua segunda questão. Então, a gente tem a população das células e a gente consegue analisar a resposta delas como um coletivo. Ou seja, a gente tem uma função que associa a amplitude do cálcio com o número de células que são ativadas com aquela amplitude para definir se tem uma resposta assim, uma resposta correta ou não. Mas o ideal seria migrar disso para uma coisa que seja uma célula só. O que fez o senhor se voltar para essa área de pesquisa? Letícia, obrigado pela pergunta. Eu não tenho uma resposta, assim, genial, foi só curiosidade, entendeu? Então, fiquei estudando parte de comunicações das células por muito tempo, e eu vi que poderíamos fazer mais coisas do que comunicações com as células. Então, naturalmente, eu comecei a estudar isso e foi o que basicamente ocupa minha mente nesses dias. Opa, pergunta do Matheus. Como vocês condicionam as células a seguir um estado lógico? Tem alguma recompensa ou algo para seguir os estados?
Então, excelente pergunta. Não temos nenhum mecanismo de recompensa ainda. O que basicamente faz com que elas permaneçam no estado de ativação é o estímulo vindo da parte química. Então, você tem esse medicamento, essa droga, no qual faz com que a célula mantenha um estado alto de cálcio. Então, essas moléculas, elas vão e reagem com a bioquímica da célula, entendeu? Elas conseguem penetrar até no retículo endoplasmático e fazer com que o retículo endoplasmático continue a emitir sinais de cálcio amplificado por um determinado tempo. Então, o segredo aí só tem essa relação, né, da química com a célula, mas não tem nenhum treinamento, assim, né, ou nenhuma recompensa ainda. O que seria uma coisa bastante boa a ser investigada no futuro também. Opa, a pergunta do João Vitor. Professor, parabéns pela incrível palestra. Muito obrigado a você e conhecimentos ofertados. Obrigado pelo seu tempo aqui hoje. Quais seriam os desafios técnicos mais presentes nesse processo, com a integração de porta-lógicas e dispositivos eletrônicos com tecidos neurais vivos? Isso, ótima pergunta também. Obrigado, pessoal, pelas perguntas excelentes. Então, agora temos dois mundos que precisam trabalhar juntos. Isso vai ser um grande desafio técnico. De um lado, a gente precisa, na parte experimental, fazer o isolamento das células, como eu falei, fazer aquele mecanismo de engenharia de comunicações de células mais preciso, que ainda falta bastante tempo. Isso significa que a gente precisa fazer protótipo dos chips, a gente precisa fazer com que as células também se comuniquem por mais tempo e fiquem vivas por mais tempo, o que a gente precisa controlar o ambiente que as células vivem, basicamente por mais tempo. Então, por exemplo, a Cortical Labs, aquela empresa, ela tem algumas ideias, ela tem um dispositivo que é até grande, no qual as células conseguem viver até por 200 dias já, o que é bem legal, mas isso é, claro, parte da empresa. A gente precisa ter mais conhecimento de como fazer isso na parte da ciência. E a parte também da previsão. A gente precisa também de fazer com que os nossos sistemas numéricos eles consigam adquirir mais conhecimento da parte biológica, para que os nossos designs que a gente tem de inteligência biológica, que, claro, vão vindo da parte computacional, que eles consigam incorporar esses sistemas biológicos, o ruído, a parte do metabolismo, uma parte também que a gente não inclui, que é bastante importante, que é a parte das células, da diferenciação das células e da morte das células também, que tudo isso afeta a maneira de como elas se comunicam e como elas, claro, fazem a computação. Então, quando esses dois mundos conseguirem avançar nisso e começar a colaborar, eu vejo que essa tecnologia começa a virar mais e mais realidade. Eu acho, eu acho que é Acho que isso. não tem mais nenhuma pergunta, eu acho, né? Eu só queria agradecer o seu tempo. O senhor tá de férias, eu sei que é um pouco difícil de sair, mas foi muito boa a palestra, acho que muita gente gostou. Eita, apareceu uma pergunta. Mas, Matheus, vocês fazem as células reagirem apenas com cálcio ou também usa bomba de sódio e potássio, igual as células do cérebro? Pergunta excelente. Eu queria muito incorporar outro tipo de moléculas, ainda não deu tempo. Se você tiver interessado em trabalhar nisso. Mas, não. Então, não só sódio, potássio, cálcio, pode ser integrados nisso, entendeu? Temos também a parte genética, que também não foi integrada muito bem. E todas essas moléculas, elas são uma information carrier, são também responsáveis por alguma informação e que a gente poderia explorar isso, o quão de potencial de poder de computação a gente consegue aumentar quando a gente tem mais de uma molécula. Isso aí também não foi feito muito bem. Pronto, acho que agora terminou, né?
Voltando, eu só queria agradecer, professor. Acho que foi muito interessante, principalmente a gente que é aluno, saber que tem coisas que a gente viu na sala de aula, como portas lógicas, equações diferenciais também, que a gente pode aplicar, né, na área da saúde. E agradecer também ao professor Danilo, que deve estar aqui, que é o advisor, o conselheiro do nosso grupo, e também o orientador do GPDS, né, que é o grupo que eu participo, que foi aí o intermédio entre o professor Michel e a gente, fez o convite. E agradecer. Acho que é só agradecer agora, foi muito boa, realmente. E acho que todo mundo gostou. As perguntas foram muito boas também. Nada, Camille, prazer é meu. Tô de férias, mas tô muito honrado de falar com vocês, principalmente a galera do IFPB, de onde eu vim. Não, prazer é meu. Muito obrigado. Espero mesmo que vocês tenham gostado e entrem em contato. Pronto, tudo certo, gente. Finalizamos a palestra. Já disponibilizei nos comentários o link da frequência. Aí eu vou pegar o contato de Michel, posso disponibilizar e-mail, né? Acho que e-mail. Sim, Quem sim. quiser tirar mais dúvidas. E, e é isso, pessoal. E o professor Danilo colocou aí o link de uma das pesquisas que foi feita dessa parte de cálcio, né? Isso, E, exatamente. e é, pronto, gente, e é isso. A próxima atividade é às 2h30, que é um workshop sobre visão computacional. Quem quiser continuar aí assistindo, vai ser muito legal também. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde.